Aviso importante. O conteúdo a seguir, embora seja uma obra de ficção, aborda temas sensíveis, incluindo violência de guerra, morte de familiares, abuso psicológico, exploração de uma criança e traumas prolongados. Esses elementos são tratados de forma séria e responsável, mas podem ser emocionalmente impactantes. A cidade não tinha nome grande nem muralhas altas. Era apenas mais um ponto pequeno no mapa de Carton Rea, desses que só ganham atenção quando viram cinza. A batalha passou rápido demais para que alguém entendesse por quê, e lenta demais para que sobrasse algo intacto. Quando o silêncio voltou, os corpos ainda estavam quentes. Entre eles estavam os pais dela. E com eles, tudo o que a mantinha criança também havia sido arrancado. O que veio depois não entrou nas canções nem nos relatos oficiais. Foi uma violência muda, sem bandeiras, que não deixou marcas visíveis para quem chegasse tarde demais. Ela sobreviveu, mas não como alguém salvo. Sobreviveu como algo quebrado, aprendendo cedo que o mundo não pune quem atravessa limites, apenas quem não consegue se esconder. Naquela noite, sua infância terminou sem ritual, sem despedida, sem ninguém para chamá-la pelo nome. O casal que a encontrou parecia bondade em forma humana. Vozes calmas, mãos firmes, promessas de abrigo. Eles a levaram para longe dos campos manchados de sangue e lhe deram comida, teto e um novo tipo de medo. Com o tempo, o cuidado virou controle e o abrigo virou jaula. Ela aprendeu a sorrir quando mandavam, a obedecer quando ameaçavam e a entender que gratidão podia ser usada como corrente. Foi ali que começaram a moldá-la, não com lâminas, mas com palavras. Ensinaram que o mundo já era cruel demais para que ela tivesse escolhas limpas, que sobreviver exigia sujeira, que crianças confiavam em crianças. E assim, pouco a pouco, ela passou a ser isca, ponte, mentira viva. Cada engano a afastava mais da menina que fora e a aproximava de algo que ela não sabia nomear. Apenas sentia pesar mais a cada noite. A história dela poderia ter terminado ali, como tantas outras em Carton Rea. Útil para alguns, esquecida por todos. Mas o mundo ainda guardava um desvio. Um encontro improvável com alguém que não a viu como monstro nem como vítima, mas como consequência. Alguém que escutou antes de julgar. Antes de redenção, antes de justiça, esta é uma história sobre sobrevivência e sobre o preço que o mundo cobra de quem tenta continuar vivo. A batalha não começou com aviso, nem terminou com explicação. Ela simplesmente atravessou a cidade pequena como uma lâmina cega, esmagando telhados, gritos e qualquer noção de escolha. Em Carton Rea, guerras costumam nascer longe dos lugares que pagam o preço, mas foi ali que o preço foi cobrado inteiro. A menina lembraria depois do som, não das espadas, mas da madeira partindo, do fogo engolindo vozes conhecidas e do silêncio pesado que veio logo em seguida. Os pais morreram rápido demais para despedidas. Não houve últimas palavras nem promessas de retorno. Apenas corpos estendidos onde antes havia rotina, cuidado e um futuro simples. Ela tentou acordá-los, puxou mãos que já estavam frias, chamou nomes que não responderam. Naquele momento, algo se quebrou dentro dela sem fazer barulho algum. A cidade ainda ardia, mas o mundo já tinha se tornado um lugar onde ninguém vinha quando se chamava por socorro. O que aconteceu depois não fez parte da batalha, mas foi consequência direta dela. Com a cidade destruída, sem muralhas, sem proteção e sem testemunhas, o vazio deixado pela morte foi ocupado pelo pior tipo de violência, aquela que acontece quando ninguém está olhando. Não houve espetáculo, nem confronto, nem honra. Apenas abuso do silêncio e da ausência de limites. O trauma não veio como um choque repentino, mas como um apagamento lento. Quando tudo terminou, ela não chorou. Viu os 3 saírem pela porta quebrada, caminhando como quem não leva nada consigo. Ela ainda lembra dos rostos deles. Lembra com uma clareza que não enfraquece com o tempo, porque certas imagens não se desgastam. Ali aprendeu que chorar exige segurança. E segurança já não existia. O corpo continuou vivo. A menina, não da mesma forma. Hoje, às vezes, ela ainda chora sozinha. E sabe que vai lembrar para sempre. Ela vagou entre ruínas até ser encontrada. O casal de idosos parecia tudo o que a cidade já não era. Calmo, organizado, gentil demais. Disseram que a guerra tinha acabado, que ali ela estaria segura. Deram comida, banho, um lugar para dormir. Pela primeira vez desde a queda, ela fechou os olhos sem medo imediato. Não percebeu que aquele alívio era o primeiro passo para outra forma de aprisionamento.
mais lenta, mais silenciosa, mais difícil de nomear. Naquela noite, enquanto o fogo distante ainda iluminava o céu, ela entendeu apenas uma coisa: ninguém vinha salvá-la. Não heróis, não soldados, não deuses. A cidade tinha morrido primeiro, seus pais depois, e agora, algo dentro dela começava a mudar para sobreviver ao que viria. Este não foi o início de uma vilã, nem de uma heroína. Foi o início de alguém que aprendeu cedo demais que continuar vivo, em Carton Rea, quase sempre exige perder algo que nunca volta. Nos primeiros dias, o casal parecia exatamente o que o mundo tinha deixado de ser. Falavam baixo, moviam-se devagar, chamavam-na de filha com uma naturalidade que confundia. A casa ficava longe das ruínas, longe demais para que o cheiro da morte chegasse. Em Carton Rea, distância costuma parecer proteção. Ela acreditou. Acreditou porque precisava. Porque aceitar cuidado era mais fácil do que encarar o vazio deixado por tudo que perdera. Com o tempo, o abrigo começou a mudar de forma. Não nas paredes, mas nas regras. Onde antes havia consolo, surgiram exigências. Onde havia comida, surgiu cobrança. O carinho vinha sempre acompanhado de lembranças sutis. Nós te salvamos, sem nós você não teria sobrevivido. A dívida era invisível, mas constante. Ela aprendeu que gratidão podia ser usada como argumento e que questionar significava arriscar voltar para a estrada. Algo que ela temia mais do que obedecer. Eles não levantavam a voz. Não precisavam. Bastava o silêncio prolongado, o olhar desapontado, a retirada de pequenos confortos. Aos poucos, ela passou a medir palavras, gestos, expressões. O medo deixou de ser imediato e passou a ser estrutural. Não vinha de fora, mas do que podia acontecer se ela errasse. Aquilo não parecia violência, parecia disciplina. E foi assim que ela começou a confundir controle com cuidado. Quando pediram pequenos favores, ela não questionou. No começo eram apenas recados levados de um lado a outro. Depois, encontros marcados em lugares onde adultos não levantavam suspeitas. Becos tranquilos, mercados cheios, estradas onde crianças passavam despercebidas. Sempre outras crianças, sempre sozinhas. As palavras eram suaves, as promessas simples, os pedidos cuidadosos demais para parecerem perigosos. Diziam que era para ajudar, que todos precisavam colaborar, que ela era útil. O que ela fazia era simples e terrível. Aproximava-se, conversava, conduzia. Quando percebia, a criança já não voltava. Ela sentia algo errado crescer no peito, um aviso silencioso. Mas aprendera cedo que ignorar esse tipo de sensação era parte da sobrevivência. Em Carton Rea, sobreviver raramente permite luxos como consciência limpa. A cada novo pedido, ela se afastava mais da menina que fora e se aproximava de um papel que não escolhera, mas que lhe foi imposto antes que pudesse compreender que estava ajudando aquele casal a roubar crianças do mundo, uma de cada vez. À noite, deitada em um teto que não era prisão oficial, ela revivia a queda da cidade e entendia, com clareza cruel, que a guerra não tinha terminado para ela. Apenas mudara de forma. Já não havia espadas nem fogo, mas havia direção, propósito imposto, e uma linha invisível que ela não podia cruzar. O abrigo tinha fechado as portas por fora, e começava lentamente a fechá-las por dentro também. Ela aprendeu a mentir antes de aprender a dizer não. A mentira vinha fácil porque era ensinada como ferramenta, não como pecado. Diziam que era para o bem maior, para manter a casa segura, para garantir que ninguém passasse fome. Em Carton Rea, justificativas sempre soam razoáveis quando quem as escuta já perdeu tudo. Cada palavra falsa era um tijolo a mais na parede que a separava de qualquer ideia de inocência. As crianças confiavam nela porque ela parecia uma delas. Falava baixo, sorria pouco, prometia coisas simples, comida, abrigo, um lugar longe do medo. Repetia frases que não inventara, indicava caminhos que não escolhera. Em alguns rostos, via o reflexo do que fora antes da queda da cidade. Em outros, via apenas a pressa de acreditar em qualquer coisa que não doesse. Depois, elas desapareciam. Não para um único destino, mas para muitos, conforme o valor, a idade, o interesse de quem pagava. Algumas eram entregues a gente respeitável demais para levantar suspeitas. Outras, a mãos que não escondiam intenção alguma. Havia homens, mulheres, velhos, bruxas,
e feiticeiros dispostos a pagar por silêncio, obediência ou corpos que ainda não sabiam fugir. Ela não via o que vinha depois, mas ouvia o suficiente, e isso bastava. Cada encontro terminava com um peso novo no peito, acumulado como dívida que ninguém vinha cobrar, ainda. Às vezes, havia também um alívio pequeno e vergonhoso, o de saber que daquela vez não tinha sido com ela. E esse pensamento a fazia se odiar um pouco mais a cada noite. O casal nunca perguntava detalhes, apenas resultados. O silêncio deles era a aprovação suficiente. Quando algo dava errado, quando uma criança não aparecia no ponto combinado, quando alguém desconfiava demais, quando havia gritos, correria ou perguntas fora de hora, a culpa caía inteira sobre ela, nunca sobre o que a empurrava para aquilo. Se alguém escapava, se um adulto intervinha, se a mercadoria se perdia no caminho, era ela quem ouvia que falhara. Aprendeu rápido que assumir erros garantia sobrevivência. Que baixar a cabeça e pedir desculpas evitava punições que nunca vinham de forma clara, mas sempre vinham de alguma forma. Não havia correntes nem grades, mas havia dependência. De comida, de abrigo, de não ser descartada. E dependência é uma forma eficiente de prisão. Aos poucos, ela parou de imaginar saída. À noite, os sonhos não traziam monstros. Traziam rostos. Crianças chamando nomes, perguntando por quê, estendendo mãos que ela não conseguia segurar. Acordava sem gritar, porque gritar não mudava nada. O mundo já tinha decidido quem ela precisava ser para continuar respirando. E aceitar esse papel parecia, estranhamente, mais fácil do que lutar contra ele. A sobrevivência estava vencendo a consciência, dia após dia. Ela começou a entender algo perigoso. Quanto mais fundo se ia, mais difícil era imaginar outra versão de si mesma. Não porque fosse impossível, mas porque ninguém ao redor acreditava que ela merecia algo diferente. Quando fazia as coisas do jeito certo, o casal retribuía. Não com carinho, mas com pequenas permissões. Mais comida, um cobertor limpo, menos perguntas, dias sem olhares duros. Às vezes, uma palavra neutra no lugar da ameaça. Às vezes, apenas silêncio. E o silêncio, ali, já era prêmio. Aprendeu que não demonstrar sentimentos rendia menos punições, que não chorar, não tremer, não perguntar, fazia tudo fluir mais fácil. Aos poucos, passou a esconder o que sentia até de si mesma. O que antes era medo virou hábito. O hábito virou cansaço. O casal chamava aquilo de maturidade. Ela chamava de exaustão. Ainda não era vilã, nem cúmplice por escolha plena. Era uma criança empurrada para um lugar onde errar significava desaparecer. E viver significava continuar fazendo o que doía, até que doesse menos. Ou até que ela parasse de perceber a dor. Houve um dia em que o roteiro falhou. Não por descuido, mas por excesso. O plano, aproximar-se, conversar, conduzir mais uma criança até onde não haveria retorno, foi apressado demais. O casal exigiu mais rapidez, menos conversa, menos cuidado. Disseram que havia outra criança esperando, que o tempo não podia ser desperdiçado. Falaram em números, em prazos, em urgência. Disseram que o mercado estava aquecido e que atrasos custavam caro. Em Carton Rea, urgência costuma servir como desculpa para qualquer crueldade. Antes mesmo de sair de casa, ela sentiu o estômago se revirar. Não era medo novo. Era o corpo reconhecendo o que vinha antes que a mente tivesse coragem de admitir. Daquela vez, pediam que ela fosse mais rápida em roubar alguém do mundo. A criança daquele dia não confiou de imediato. Fez perguntas, olhou ao redor, hesitou. No primeiro instante, o pânico veio bruto. Não por empatia, mas pelo medo de falhar. O pensamento não foi, não posso fazer isso, mas não vou conseguir. O corpo reagiu antes da consciência. Mãos frias, respiração curta, a certeza de que, se o plano quebrasse ali, o preço cairia sobre ela. Então viu o espelho completo do que vinha fazendo. Não como tarefa repetida, não como rotina imposta, mas como destino sendo empurrado para outra criança, passo a passo, pela mesma voz baixa que agora falhava em sair. A mentira travou na garganta. O sorriso não veio. Ela demorou. Fez-se de distraída. Indicou o caminho errado. Deixou a outra escapar sem perceber, ou fingindo não perceber, enquanto o tempo se abria como uma fresta improvável. Naquele atraso mínimo, algo mudou. O medo deixou de ser abstrato e ganhou nome: culpa.
não a que acusava, mas a que acordava. Ao olhar para trás, carregando o peso de tudo o que já fizera, sentiu algo inesperado. Um alívio curto, quase imperceptível e profundamente vergonhoso. Por um instante apenas, não foi instrumento. E esse instante bastou para lembrar que ainda havia algo dentro dela que não tinha sido totalmente roubado. Quando voltou sem cumprir o combinado, a casa já não parecia abrigo algum. O silêncio foi mais pesado que gritos. Vieram palavras afiadas, lembranças de tudo o que devia, ameaças veladas de abandono. Disseram que ela estava ingrata, fraca, perigosa para o próprio sustento. Antes de responder, o medo se espalhou rápido demais. Pensou em fome, em frio, em dormir na rua. Pensou em castigos que nunca tinham sido ditos em voz alta, mas sempre estiveram ali, rondando. Pensou que talvez fosse descartada como tantas outras coisas que deixavam de ser úteis. Pensou que dizer não podia significar desaparecer, e que desaparecer era pior do que continuar. As palavras ficaram presas. O corpo inteiro pedia recuo. Ainda assim, algo cansado demais para ter medo empurrou a voz para fora. Pela primeira vez, ela respondeu. Não com coragem, mas com exaustão. Disse que não conseguiria mais. O mundo não acabou ali, mas algo rachou de vez. A punição não veio disfarçada. Veio direta. Veio forte. Não houve explicação, nem negociação. Apenas mãos duras, palavras cuspidas e o choque seco do corpo contra o chão. O impacto roubou o ar dos pulmões e deixou na boca um gosto metálico, quente, impossível de ignorar. Por um momento, ela teve certeza de que aquele seria o fim, que tinha ido longe demais, que errar daquela vez custaria tudo. Foi arrastada pelos cabelos até o quarto, o mundo girando em manchas de luz e dor, a consciência entrando e saindo como maré fraca. A porta fechou. O silêncio veio depois, pesado e absoluto. Estendida no escuro, tentando lembrar como respirar sem doer, algo começou a se mover dentro dela. Não foi esperança, foi cálculo. Entre um pensamento quebrado e outro, vieram lembranças que sempre estiveram ali. Rotas percorridas sem atenção, horários repetidos, descuidos pequenos demais para parecerem oportunidades, mas grandes o suficiente para quem precisava sobreviver. Ela se agarrou a isso não como plano, mas como reflexo. Aprendera cedo que sobreviver exige antecipar o pior. E pela primeira vez desde a queda da cidade, esse instinto não apontava para a obediência. Apontava para fora. Naquela noite, ao ouvir passos no corredor, ela não tremeu. Pensou na criança que quase não enganara e sentiu algo novo, perigoso, vivo. Não era coragem, era decisão em formação. Entendeu que continuar ali significava repetir a guerra em versões menores, mais silenciosas. Se fosse para carregar culpa, que fosse por tentar parar. O abrigo já tinha fechado todas as portas. Restava aprender a sair pela fresta. A fuga não aconteceu como nos sonhos. Não houve noite perfeita, nem estrada vazia. Foi confusa, mal calculada, cheia de erros. Ela saiu antes do amanhecer, com o coração batendo alto demais para o silêncio da casa. Cada passo parecia denunciar sua presença. Cada rangido imaginado a fazia parar, prender a respiração, escutar. As mãos tremiam, não de pressa, mas de expectativa, como se o corpo estivesse acostumado demais a pedir permissão para se mover. Quando a porta ficou para trás, nada aconteceu. Nenhum grito, nenhuma mão a puxando de volta. O ar frio queimou os pulmões, e a surpresa veio junto. Andar era possível. Correr também. A fuga, ao menos do lado de fora, foi mais simples do que o terror prometera. Levava quase nada além do corpo cansado e da certeza de que ficar era morrer aos poucos. Em Carton Rea, escapar raramente significa liberdade imediata. Significa trocar um tipo de perigo por outro. Ainda assim, a cada passo para longe daquela casa, algo retornava em pequenas doses. A sensação do chão sob os pés, o fôlego próprio, a ideia incômoda e preciosa de que ainda podia escolher para onde ir. Foi perto do rio, onde a terra começa a cheirar a sal e lodo, que ela percebeu não estar sozinha. Chegara até ali quase sem perceber o caminho. Pés feridos, roupas sujas, o corpo funcionando mais por insistência do que por força.
Seguiu o curso da água porque rios não julgam, e porque, depois de dias evitando estradas, precisava de algo que ao menos apontasse uma direção. A figura que surgiu à margem não empunhava a arma erguida nem bloqueava sua passagem. Era alguém estranho aos padrões conhecidos. Traços humanos misturados a marcas anfíbias, pele adaptada à água, respiração tranquila demais para quem vivia entre correntes e profundezas. Um submerso de Ivérnia. Como aprendera a chamar aquele povo? Nem totalmente da terra, nem inteiramente do rio. Ele a observou primeiro. Esperou. O olhar percorreu os ferimentos, a postura defensiva, a maneira como ela mantinha distância mesmo exausta. Ela pensou que as perguntas viriam. De onde? Com quem? O que tinha feito? Porque sempre vinham. Porque perguntas costumavam ser o começo de novas amarras. Mas ele não falou de imediato. Apenas ficou ali, como se soubesse que certas histórias não se contam sob pressão. Que algumas só emergem quando não são puxadas à força, mas deixadas à superfície no próprio tempo, como corpos que aprendem sozinhos a boiar. Ela mentiu no início, por reflexo. Disse pouco, cortou partes, torceu outras. Esperava repulsa à acusação, talvez ser entregue ali mesmo, nada veio. Ele escutou, apenas isso. Quando a verdade começou a vazar, não como confissão, mas como alívio contido demais para continuar preso, ela percebeu que precisava dizer tudo em voz alta ao menos uma vez. Não para ser perdoada, não para ser entendida, mas para que aquelas palavras deixassem de existir só dentro dela. Não houve recuo, nem absolvição. Ele não perguntou quantas crianças, não perguntou por quê. Perguntou apenas se ela ainda queria parar. Aquela pergunta a desmontou mais do que qualquer ameaça. Eles ficaram ali tempo demais, à margem do rio, enquanto o mundo seguia indiferente. Ela percebeu que ninguém jamais tinha lhe oferecido escolha real. Sempre sobreviver ou desaparecer. Sempre obedecer ou sofrer. Pela primeira vez, alguém aceitava que ela era resultado de algo maior, não a origem do mal. Isso não apagava o que fora feito, mas abria espaço para continuar sem repetir. A ajuda veio sem promessa de redenção, apenas de saída. Quando partiram juntos, não havia nome para o que eram. Não mestre e aprendiz, não salvador e salva. Apenas dois deslocados seguindo na mesma direção. Antes disso, porém, ele a deixou por um tempo. Não explicou. Apenas se afastou, como quem resolve algo que não pode ser dividido. Quando voltou, estava mais silencioso. E ela entendeu que aquela ausência tinha sido vingança, justiça ou algo entre as duas coisas. Mas, sobretudo, havia sido escolha. Ela só soube depois, pelos rumores que correm pelos rios e pelas estradas baixas, que o abrigo onde vivera não existia mais. Que as portas tinham sido abertas à força. Que as crianças que ainda restavam haviam sido levadas para longe dali. Que o casal de idosos não pôde mais causar dano algum a ninguém. O fim deles foi definitivo, e não deixou espaço para retorno. Ela perguntou uma única vez, sem acusação, sem curiosidade, apenas para saber. Ele não respondeu. Ele nunca confirmou, nunca contou como, nunca perguntou se devia. E ela não insistiu. Depois disso, nunca mais falaram sobre aquilo. Ela sabia que o passado não ficaria para trás com facilidade. Ele sabia que ajudá-la significava carregar sombras que não eram suas. Ainda assim, caminharam. Em Carton Rhea, poucas alianças nascem limpas. As que nascem da escuta, porém, costumam durar, porque não exigem fingir que a dor nunca existiu.